Olá, você está mesmo cada vez melhor? E que dia hoje? Desejo que este seja o primeiro de muitos dias, cada vez melhores na sua vida. Estamos aqui para falar sobre o amor exigente e os relacionamentos familiares. É importante nos atualizarmos para sabermos ajudar as pessoas que mais precisam. Quem vai falar do amor exigente e receber nosso convidado é a coordenadora regional de amor exigente em Guarulhos, São Paulo, e estudante de psicologia, Sônia Oldani. Olá, Sônia. Olá, Mara. Olá, queridos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa de Amor Exigente na Rede Vida de televisão. Lembrando sempre que o Amor Exigente é uma organização não governamental que trabalha na orientação e prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, como também na manutenção ou no despertar para uma melhor qualidade de vida. A nossa literatura é composta de alguns livros, como O que é o Amor Exigente, Prevenção com Amor Exigente, Espiritualidade, que é esse que vocês estão vendo aí, Amor Exigente para professores, e temos também o nosso informativo, a nossa revista de Amor Exigente, que também traz matérias importantes para orientação e esclarecimento das famílias. E assim também como informações a respeito do movimento Amor Exigente. Bem, mais uma vez nós estamos aqui na agradável presença, do Dr. José Fernando de Freitas, que é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, analista em psicossomática e psicoterapeuta neo-haitiano, consultor sistêmico, familiar e organizacional. Olá, Dr. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez, E hoje nós, conforme falamos a semana passada, nós iremos falar a respeito do tratamento da dependência química. Muito já foi falado a respeito de família, a respeito de filhos, e agora a gente vai entrar mais no tratamento mesmo da dependência química. Então a pergunta que nós fazemos para o senhor é: por que é tão difícil ter bons resultados nos tratamentos? Ok. Olá aos telespectadores, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema muito complicado, vocês sabem disso, vocês trabalham diretamente com isso, vocês estão assistindo, vocês sabem o quanto é difícil o tratamento. O tratamento não é fácil, porque nós precisamos quebrar o mundo da ilusão. Nós precisamos abrir mão de certos referenciais de amor que nós carregamos. E olhar para a realidade é algo muito difícil. Todas as famílias que têm problema com dependência e codependência, como nós falamos no programa anterior, não dá para tratar o indivíduo, tem que tratar o sistema inteiro, porque o sistema é doente. E se não tiver uma visão para todo o sistema, porque nós temos que ver que o indivíduo que tem a dependência, ele apenas mostra que o sistema inteiro está problemático. Então, assim, ele é o emergente, ele é o que mostra o problema. A raiz do problema está no amor familiar. Como eu falei nos programas anteriores, toda família é feita de amor. O amor, ele existe em cada situação, em cada relacionamento. A questão é que o amor ele tem que ser adequado para aquele tipo de relacionamento e para a idade que o filho tem. Eu não posso olhar para um filho que tem 20 anos e ver uma criança de 2, 3 anos. Isso aqui está fora da realidade. Eu tenho que olhar para o meu filho do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Eu tenho que ver o filho apenas como uma continuidade da família, cujo objetivo é seguir sempre em frente. E o amor saudável é o independente. Eu tenho os meus referenciais de vida, eu, pai, mãe, tenho meus objetivos de vida, e chega uma hora que até os filhos começam a atrapalhar dentro de casa. E é para atrapalhar, é para incomodar. Então, quando os filhos não incomodam dentro de casa, tem alguma coisa errada. Porque filhos adultos, eles precisam do espaço deles. Eles querem viver a vida do jeito deles. A questão é que o meu jeito não é o jeito deles. E qual é a solução? A solução é que eles são adultos
eles seguem para a vida deles e vão viver a vida da forma como eles acham o melhor. Eles têm direito de funcionar na vida de um jeito diferente do meu. Veja, se ele é meu filho, ele vai ver modelo meu e modelo da mãe. Então ele nunca será igual a mim, nem será igual à mãe. E outros modelos que ele vai pegar na vida, o primeiro é dos pais, e vai pegar dos outros adultos, avós, tios, pais dos amigos, professores e assim por diante. Então, cada ser humano, ele vai aprendendo os primeiros moldes, como nós falamos no programa anterior, o primeiro molde é a família de origem, ali na infância. Mas conforme ele vai desenvolvendo, ele precisa perceber que existem formas completamente diferentes de olhar para a vida. E ele vai agregando esses valores e vai construindo um adulto dentro dele que é único. Ele não pode ser igual a mim, ele não pode sentir, nem pensar, nem agir como eu. Ele tem que ser diferente. Caminhar com as próprias pernas. Bom, falamos em outros programas que os filhos precisam vir do excesso de amor dos pais. Os filhos vêm não é para preencher um vazio dos pais, os filhos vêm do excesso que os pais carregam. Eu tenho um excesso de amor que veio da minha família de origem, tenho mais o amor que é carregado com a minha relação com a minha mulher, com o meu marido. Essa carga energética, essa carga começa a se materializar num filho. E é algo que nasce e segue. Ele carrega agora todo esse amor familiar. Então ele precisa caminhar para a vida do jeito dele. A questão é que quando eu fico comparando, por exemplo, o meu filho com o meu jeito de funcionar, ou eu faço certo, você faz errado, ou eu sei fazer, você não sabe fazer, veja, é quase, eu como professor, eu vou chegar para um aluno e falar, tá vendo, eu sei mais do que você. Mas é óbvio, senão eu não era professor, você não era aluno, né? A questão é que quando os pais começam a se comparar ou trazer um amor infantilizado, eles não conseguem ver os filhos como seres adultos que vão para a vida. Isso é básico em todos os casos com família, com esse problema, dependência e codependência, é sempre um amor infantilizado. Por que não dá certo? O tratamento. O tratamento, na maioria das vezes. Primeiro, o foco fica principalmente para o dependente. Então, a família não se resolve. A família é como assim, tem um aquário com os peixes e esse aquário está todo contaminado. Um dos peixes começa a ter mais problema. E aí desenvolve esse tipo de situação. Aí o que acontece? Tira-se o peixe do aquário, limpa-se, coloca em algum lugar. Só que depois ele volta para onde? Para a dinâmica doentia da família. A família tem amor, a questão é que esse amor está fora de ordem. Então, voltou para a dinâmica doentia. E é interessante, por exemplo, porque muitos são internados. Olha, simplesmente para ficar longe da família. Porque eles conseguem, longe da família, pegar um modelo diferente. A questão é que quando volta para a família, a tendência da família é levá-lo para a mesma função. Cada filho tem uma função. E aí qual é a função dele? A função dele é dar trabalho, a função dele, muitas vezes, por incrível que pareça, em vários casos eu vejo assim, o filho que tem um problema de dependência, muitas vezes é o que mais ama a família. É o que mais ama a família. E ele se sente responsável pela união familiar. Então, ele carrega os problemas da família para que a família fique saudável. Se ele ficar saudável, a família fica problemática. Eu recebi um cliente que eu havia trabalhado há uns 4, 5 anos e ele estava com um problema de drogadicção, ele já estava saindo e ele veio e fez um trabalho sistêmico comigo que ajudou muito na solução do problema, ele realmente sair disso. Aí ele retorna, foi esse ano, ele voltou. A queixa dele foi muito interessante, foi assim. Ele falou, doutor Fernando, agora estou na seguinte situação. Eu vim aqui porque eu quero resgatar o amor da minha família. Eu falei, mas não estou entendendo. Eu falei, a partir do momento que eu saí do mundo das drogas, hoje ele está casado, tem uma pessoa que ele ama, que está lá junto com ele, e ele vai só oficializar o casamento.
A família disse que não vai no casamento dele, ninguém quer saber dele. O irmão, que sempre o ajudava, já que você gosta do irmão, né, Mara? O irmão que sempre o ajudava quando ele estava no problema das drogas, hoje nem conversa com ele. A família inteira falou, não vamos no casamento, e a família em peso fez esse movimento com ele, de distância, tipo, você não tem espaço aqui dentro. E ele não está entendendo nada. Eu falei, mas como? O que aconteceu comigo? Porque agora eu melhorei. Exatamente. Por ele ter melhorado, a família colocou para fora, porque tinha uma função que ele ocupava. E aí dentro do trabalho que eu fiz, que é um trabalho de constelação sistêmica, a hora que falou, olha, se você quiser a família perto de você, você vai ter que voltar para as drogas. E a hora que colocava as drogas, a família se aproximava. E aí ele tem que ter olha a decisão que ele tem que tomar. Ou eu sigo para a minha vida e mantenho a minha família a uma certa distância, e eu tenho, entre aspas, que perder o amor da família, porque se ele voltar para as drogas, o irmão que se afastou volta a ajudá-lo. Ah, porque agora vai ajudar. A mãe se aproxima. Então veja a situação, essa é uma situação difícil, até para a pessoa que está saindo da drogadicção. Porque a hora que ele sai, a família muitas vezes faz esse movimento. É inconsciente, eles não percebem, mas cria uma situação desse tipo. Mas isso é um caso, não é a regra geral? Não, infelizmente é a regra. Por isso que a maioria não sai. Porque se eu sair, eu perco a minha família. Se eu sair, eu perco o amor da família, eles param de olhar para mim. Isso não é exceção, essa é a regra. Porque é inconsciente. É inconsciente. A família não faz isso porque quer. Eu estou te falando o que é a realidade. A realidade, infelizmente, é isso. Toda vez que tem, e é interessante, por exemplo, se tem um indivíduo na família que ele carrega esse problema da dependência, se ele sai, é muito comum outro indivíduo da família tem que ocupar esse lugar. Ele pode ocupar com drogas, com álcool, ele pode ocupar sendo um doente crônico, ele pode ocupar também sendo um fracassado econômico que sempre vai dar trabalho. Conclusão, será sempre o dependente. É o bebê eterno da família, onde os pais vão ficar olhando para eles. Um outro problema que é muito comum é quando o filho ele vira o problema. Vou voltar aos meus bonequinhos aqui, que às vezes fica interessante. Então, por exemplo, se tem um casal, aqui é o casal. Geralmente o indivíduo, o elemento da família que tem um problema de drogas, ele costuma ficar entre o casal. É muito comum isso aqui. É o foco do pai e da mãe. Ele é o foco. A questão é que a hora que ele sai daqui, existe o conflito entre pai e mãe. E aí o casamento desaba. Então ele vira o foco para que os pais não entrem em conflito. Então ele é o para-raio dos problemas familiares. Então ele prefere ficar nesse lugar, mas dessa forma a família fica unida. Se ele sai, começa um conflito. Mesmo no caos, mas está unida, né? Pelo fato dele ser o caos, a família fica unida. Então fica assim, eu sou doente, a família é saudável. E é interessante, quem trabalha com crianças, você estuda psicologia, você vai ver lá na frente, quem trabalha com crianças é muito comum isso. A criança é um problema, vai para o tratamento. Se você melhorar a criança, a família começa a ter problema. E muitas vezes eles tiram a criança do tratamento, tem alguma coisa errada acontecendo. Tira a criança, porque a criança é a portadora do problema. Então a função da criança, por exemplo, se fica entre os pais, assim ou assim, é ao mesmo tempo separar e unir. Só que esse filho não consegue sair daqui. Como é que ele vai para a vida? Se ele for para a vida, a família desmorona. Então ele tem que ficar aqui, sendo o portador da doença familiar. Então o sistema inteiro é doente. Precisamos trabalhar com esses dois aqui. A questão é que não, mas quem tem problema é esse, não somos nós. E esse é o grande problema. O codependente, ele tem uma resistência enorme ao tratamento. Por quê? Eu não sou o doente, eu sou inocente, a culpa do problema é dele, é ele que causa esse problema enorme. Só que não é. Não é. Então, quando você não trata o sistema inteiro e os adultos, deveriam ser os pais, se eles não se organizarem, olharem para a vida, veja, o filho nunca pode ficar nesse nível, o filho deveria ficar aqui.
E o filho adulto nunca fica olhando para os pais. O filho adulto olha para a vida. E aí tem essa virada. Essa virada é interessante, porque a partir de agora ele vai para a vida dele. Os pais olham para a vida, o filho olha para a vida. E esse é o foco de todo o tratamento. Então, tipo assim, os pais continuam olhando para a vida, independente do filho. Eles têm mais coisas para fazer. O filho olha para a vida e vai construir. Ele terá metas de vida. Quando você pega uma família com essa situação, se você perguntar metas de vida, você vai ver que não tem. Eles não têm metas de vida, sabe? O que vocês vão fazer? Se o filho melhorar, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar. Porque eles não têm outras coisas para fazer. Nós temos que cuidar, o foco é sempre assim. Geralmente são os dois, muitas vezes é um só. E quando é um só, aqui gruda e esse aqui vai embora. Quem ficar no papel de mãezinha do bebê, pode ser até o homem, né? Mas eu falo, a função de mãezinha do bebê gruda aqui e está sempre aqui. Qual o problema? O codependente se esconde da vida atrás do dependente. Então ele usa o dependente como escudo. Então, por exemplo, se você pegar uma esposa de um alcoólatra, minha vida é uma porcaria, mas então separa. Eu vi um caso uma vez que tinha uma mulher que ela estava com um marido alcoólatra. Aí a história é que ele era o 7º marido, 7º. Todos os outros alcoólatras. E uma desgraça, porque ela tinha um filho de um dos relacionamentos, que adivinha? Era alcoólatra. E com 17, 18 anos, esse caso interessante, foi meu pai que acudiu. Eram vizinhos do meu pai, lá em Caraguatatuba. Meu pai sai e vê esse rapaz no chão. Ele falou, deve ter bebido muito, né? Porque aquilo... Mas ele olhou e falou, tem alguma coisa errada, não é só isso não. Ele viu a respiração, falou, ele não está bem. Meu pai pegou, levou para o hospital, ele foi direto para a UTI e morreu dentro de alguns dias. Ele entrou num quadro, uma cirrose, que o fígado dele acabou e morreu. Então veja, quem era viciado em quem? Essa mulher era viciada em alcoólatras. Até o filho dela também virou. Quem fica perto dela fica alcoólatra. Então o problema é ela? Não, é que ela tem uma atração por isso. Então os indivíduos que já têm tendência ao alcoolismo e ela tem a tendência a ser codependente, ela vai formando, aí cria uma dinâmica doentia. Agora fala assim, ela é a culpada, ele é o culpado. Não tem culpado aqui, não existe. Quando a gente fica tratando, não buscamos culpa, buscamos solução. Só que precisa quebrar esse nível de amor, porque essa mulher que vai buscando os alcoólatras para montar casamento, adivinha a família de origem que foi, também tem essa referência. Então a culpa é dos pais dela. Não tem culpa, se olhar para trás, tava lá não tem. também. Quando se busca culpa, não se acha solução. Amor não fica achando culpa, amor busca tratamento. E tratamento é algo importante, que é assim, precisamos mudar a forma de amar. E temos que olhar para a realidade. Se eu, como adulto, vivo no mundo da fantasia, e eu criei um mundo, é porque a realidade foi difícil. Então eu montei um mundo só para mim. O meu filho também pode montar um mundo só para ele, talvez usando droga, né? Porque quando ele usa droga, ele sai da realidade. A questão é que a hora que sai do efeito da droga, ele volta para a realidade. O efeito da droga é bem melhor do que a realidade que ele vive. Então é uma fuga, só que passa o efeito. Então quando fala assim, a droga leva para um lugar pior. Não, para ele, a hora que toma, é a mesma coisa. Se eu estiver morrendo de dor, tomo um remédio, aliviou. A questão é que a hora que passa o efeito, eu volto para a situação caótica que eu vivo. Muitos, por exemplo, não falam, porque eu não posso falar que meus pais não vão ouvir mesmo. Eles só ouvem o que eles querem ouvir. Então eu finjo que está tudo bem. Por exemplo, tem vários casos. Tem um caso de um médico que é muito estudioso, ele é um neurologista. Está lá, um jovem, né? Acabou de fazer a residência, está lá. Muito bem. Só que tem uma coisa, ele usa maconha, de vez em quando vai para cocaína, mas ele aqui fora é um filho assim, é tudo assim. A namorada dele é que relata isso. Não, mas isso aqui é só recreação, Não, isso aqui não é nada. Mas não, se não é nada, por que não faz à frente em todo mundo? Os pais não podem saber. Então, para que ele usa? É um médico competente, inteligentíssimo. E para que ele precisa disso?
Porque esse médico inteligente e competente não dá o prazer necessário. Talvez isso seja a programação que foi feita para ele. Ele veste isso, mas ele não aguenta esse personagem. De vez em quando ele tem que tirar isso aqui e escapar disso. E depois ele volta para esse lugar. Qual o futuro dele? Entendeu? Isso é comum. Cada caso que a gente vai vendo tem nuances diferentes. Então, cada caso é diferente, mas em princípio funciona com essa dinâmica. Dessa forma. Então é difícil tratar, porque tem que tratar a família inteira. Exato. E quando a família assume, não, nós não temos problema algum. Tanto é que nós estamos unidos para cuidar dele. Exatamente. Porque se ele melhorar, acabou a união familiar. E diante de toda essa complexidade, dentro da sua experiência, né, o senhor acredita que tem, não digo cura, né, porque eu acho assim, a cura desse sistema familiar adoecido, o senhor acredita que, mesmo sendo tão complexo, é possível? O duro, o que é cura, né? Por isso então, que por exemplo, se eu sou dependente de algo, eu falo assim, eu curei? Não. Não, eu tenho que assumir que eu sou dependente. A cada dia eu tenho que batalhar para não cair, porque eu sei que eu posso estar 30 anos sem tocar uma gota de álcool, mas se eu tocar, então eu falo assim, eu estou curado? Não. Hoje estou vivendo meu dia, estou longe disso aqui, mas eu sei que isso aqui pode arruinar a minha vida a qualquer momento. Mas e a família, doutor? O senhor acha que ela tem condições? A família... Porque como é tão complexo tudo isso, né? A família também é a mesma coisa. A família tem que tomar consciência que a família carrega um amor doentio. Então, tá. E tomar consciência com responsabilidade, sem ficar colocando culpa em ninguém. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da avó, a culpa é dos amigos, a culpa é não sei do... Não tem. Toda vez que fala assim, a culpa é de alguém, significa eu sou inocente. Não existe culpa e inocência no mundo adulto. Existe algo assim, a nossa família é doente. Assumo isso. Então, do mesmo jeito que o indivíduo fala, eu sou doente, a nossa família é doente. E nós precisamos, a cada dia, transformar esse amor em algo mais saudável. E tem que ficar acordado. Eu sempre trabalho numa situação que é comum. Quando eu começo a trazer os temas... Aí a família que está nesse universo de fantasia, não, eu não concordo que nem assim, que isso não é amor, que isso não é cristão, que aí começam as coisas. Falo, não é cristão. Então eu não entendi uma coisa. Então tem na Bíblia está lá, amar o outro como a ti mesmo. Então você primeiro precisa se amar. Aí eu pergunto, você se ama? Você está gostando dessa vida de codependência que você tem? Não, mas você não está entendendo que é por causa dele? Eu sou inocente, é por causa dele que eu fico assim. Não, não é, você não se ama. Então, se você não se ama, você não vai ser capaz de amar o outro. Outra, lá no Gênesis, está lá. Deixai pai e mãe para constituir a sua própria família. Está escrito lá. Não, mas é que a gente tem que... Não está escrito lá. Não está escrito crescer e multiplicar-vos. Está tudo escrito lá. Então, por que a interpretação dele... Não, isso não é cristão. Não, peraí, não é cristão, é o oposto. É não permitir que os filhos sigam para a vida. Isso que não é cristão, entre aspas. E isso existe em todas as religiões, em todas as culturas saudáveis. Quando a cultura é infantilizada, a gente tem essa tendência de fazer isso aqui. Amar é ficar pertinho e grudado. Veja, amor saudável é dentro. Se é dentro, eu não preciso ter ninguém perto, que está dentro. Quando eu preciso ter perto, é que falta o amor no coração, internalizado. Então, toda família que precisa estar grudada é porque ainda não está dentro. E esse é um problema sério, porque o amor adulto é estar dentro. Amor infantil tem que estar perto. Criança precisa de pai e mãe por perto, mãozinha, né? Precisa dar a mão, precisa fazer alguma coisa. Adulto não faz sentido, entendeu? Então, toda vez que tem uma situação desse tipo de amor infantilizado, que eu preciso estar perto para que a coisa funcione, eu ainda estou no amor infantil. Chegamos ao final do programa. Já foi. Mas temos mais um. Temos mais um, que bom, né? Que bom saber que temos mais um. E nós vamos falar a respeito do futuro da família após o trauma da dependência. Então é imperdível, né? Será imperdível com certeza. Obrigada pela presença de vocês e até lá. Obrigada, doutor Fernando. Tem sido muito rico para as atividades do amor exigente, para a nossa vida pessoal. Como é bom ouvir e estar perto do senhor para aprender assim.
Na próxima semana estaremos juntos mais uma vez. Participem, fiquem com Deus e contem conosco. Nós contamos com você também. O amor é exigente, o amor